Nós temos agora uma outra mensagem feita aqui pela sacerdotisa Gislaine Patrícia. Um momento, por favor. Espírito Santo, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir, meu caminhar, meu ver, meu ouvir. Usa meus lábios para te glorificar. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. Aleluia. Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, me concedeu uma palavra nesta manhã, pois tem acontecido fatos, acontecido algo na minha casa, na minha vida, que Deus estava me ensinando, está me ensinando, através de tudo que está acontecendo na minha vida. Eu vou ler lá em Romanos, capítulo 15, do versículo 1, até o 12, que nosso Deus está falou muito comigo nesta manhã, e eu senti do nosso Deus para passar para toda a igreja, todo o povo de Deus, tá bem? Lá em Romanos, capítulo 15, começamos. Mas nós que estamos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim cairão as injúrias, os que te injuriavam, porque tudo que antes foi escrito para nosso ensino, glória a Deus, aleluia, e escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, um para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-os todos os povos. E outra vez diz Isaías, uma raiz em Jesus haverá. Uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus amado. O nosso Pai Celestial, ele falou muito comigo sobre a questão
de pessoas que ainda não têm a fé que nós temos em Deus. Né? Muitas das vezes nós queremos que a nossa família, né, as pessoas que venham até nós, que clamam, né, para nós, o que está acontecendo na vida delas, né, até mesmo da nossa própria família, da nossa casa, nós queremos que eles tenham fé, né, que eles tenham fé que nosso Deus vai fazer algo, né, e que eles não podem deixar de confiar no Senhor. Claro que nós temos que realmente pedir para que eles façam isso, mas mas não é todo mundo que vai ter a fé igual, né? Cada pessoa tem uma quantidade de fé, né? Então, muitas das vezes nós ficamos tristes porque nossa família não tem a fé que nós temos, que nós sabemos que Deus vai fazer algo no momento difícil. Então, nós estamos sendo treinados para isso, né? Porque na nossa vida, nosso Deus vai enviar pessoas difíceis, sim, pessoas que vai precisar, sabe, que vai precisar de ouvir uma palavra de encorajamento. Uma palavra que vai fazer elas, fortalecer a fé delas. Mas só que a gente não pode ficar pedindo, exigindo da outra pessoa o mesmo que nós temos, sabe? Aquilo que nós aprendemos, sabe? Sentimos. Mas confiar que nosso Deus está trabalhando na vida delas, assim como Ele está trabalhando em nós. Se nós confiamos que Deus vai fazer algo, muitas das vezes elas não creem, elas choram, elas murmuram, reclamam, sabe? E nós falamos, olha, confia no Senhor, né? Claro que nós temos que falar isso. Vamos, confia no Senhor, né? Como acontece comigo, né? Muitas das vezes, porque Deus já fez muitas coisas na minha vida e na vida da minha família também. E as pessoas ao nosso redor, eles veem isso, né? Eles falam que Deus, né, que Deus abençoe muito nossas vidas, sabe? Pessoas que nos conhecem há muito tempo, né? Então, nosso Deus, ele quer que nós tenhamos paciência para com as pessoas que não estão mesmo com a fé fortalecida totalmente ainda no Senhor. Porque nós temos fé que nosso Deus, ele está no controle das nossas vidas. Mas tem muitos que não têm ainda essa fé, sabe? Ainda estão aprendendo agora, começando a aprender agora. E nós temos que ter paciência e esperar com essas pessoas, né? Com as pessoas que ainda não estão acreditando ainda totalmente. Então, nós não temos que ficar assim, triste, ficar assim, até falar, meu Deus, como é que essas pessoas ainda não têm? Não é assim. Nosso Deus me ensinou que temos que ter paciência. Paciência e a tolerância com essas pessoas. Com qualquer pessoa que aparecer na nossa vida, independente de quem ela seja. Seja pessoas que não são da nossa família, pessoas da nossa família, os irmãos, e pessoas que estão começando a caminhada com Deus, né? Que nós temos que ter paciência e tolerância. E se elas não têm fé como ainda que nós temos no Senhor, totalmente confiança no Senhor, nós temos que continuar orando e buscando por elas. E pedindo que nosso Deus venha continuar a fortalecer a fé delas nele. E a nossa também. E continuar pedindo, buscando para que elas
venham se render totalmente ao Senhor. E quando elas pedirem ajuda, vamos ajudar, né? Vamos fazer como o Senhor Jesus fez, né? Às vezes precisa de uma ajuda, então vamos pegar aquilo que nós possamos ajudar aquela pessoa, porque é sacrifício. Jesus disse que, né, que ali nosso Senhor Jesus, ele veio fazer a vontade do Pai, né? Que enviou ele. E nós também somos enviados, fomos enviados por Deus. E nosso Senhor Jesus, ele trabalha em nós e através de nós, para que nós viemos dar fruto de justiça, né? E que as pessoas vejam em nós, e não nós ensinarmos a elas a maneira que nós queremos, mas elas verem em nós o agir de Deus, né? Se a gente está tranquilo no Senhor, tranquila no Senhor, e as pessoas verem a gente e falar assim: olha, está acontecendo o que está acontecendo, mas ela está bem, ela não está tão preocupada assim como a gente está, não está apavorada. Por quê? Né, que ela não está assim? É porque nós descansamos no Senhor. Foi isso que nosso Senhor Jesus sempre falou para a gente, né? Ele sempre falou para nós descansarmos nele e confiar nele. Então, chegou o momento de nós colocarmos isso em ação, porque as pessoas têm que ver em nós a diferença de que nós não vamos preocupar com nada que pode que está acontecendo, mas sempre confiar no Senhor, que Ele está no comando da nossa vida. E assim elas vão ver o que Deus está fazendo, o que Deus está fazendo em nós, né? O que Ele fez em nós já, né? O que Ele já fez em nossas vidas, né? Então, muitas das vezes, tem pessoas que não têm, assim, aquela fé, sabe? Aquela fé que a gente vai orar e nosso Deus vai responder, né? Que nosso Deus vai responder. Nosso Deus, ele responde na hora que ele achar que responder as nossas orações, né? Mas muitas das vezes, a nossa fé, ela vem, né, para querer falhar, né? Quando vem os momentos difíceis. Mas nesse momento que nossa fé queira falhar, nós temos que pedir ao Senhor mais fé também para nós. Para que as pessoas que estão ao nosso redor, que ainda não são convertidas ou recém-convertidos, que eles não venham ficar mais perdidos, mas que eles venham confiar que o nosso Deus, que nós servimos, é o nosso Deus de providência. É o nosso Deus que vai suprir as nossas necessidades em todos os momentos que nós estamos precisando, necessitando daquilo que nosso Deus sabe. Não, eu não falo passando por provas, sim, passamos por provas, mas nós temos que estar sempre confiando no Senhor, que nessas provas que nós estamos passando, o nome do Senhor tem que ser glorificado e exaltado. Por isso nós temos que sorrir, por isso nós temos que nos alegrar, e não no sofrimento, como Paulo disse, né? Na dor e na fraqueza. Sabe por quê? Porque quando nós estamos fracos, quando nós estamos fracos, aí que somos fortes. Porque quando as pessoas veem nós no sofrimento, na dor, e nós estamos sorrindo, acreditando que nosso Deus sempre irá nos socorrer, Ele sempre vai estar conosco em todo momento, mesmo se nossa vida, tirarmos a nossa vida, as pessoas vão crer
no nosso Deus. Que o nosso Deus é a nossa força. Por nós mesmos, nós não temos força. Então, é por isso necessário, vamos falar agora, quem tiver frágil na fé, tiver com pouca fé, vamos pedir mais fé. Vamos pedir mais fé para o nosso Deus. Pedir mais fé, mas sim, nós temos que pedir sim, mais fé sempre ao nosso Deus, para nós e para nossa família, e por aqueles que estão fracos na fé, aqueles que não estão confiando no Senhor. Nós temos que pedir ao Senhor que aumente a nossa fé, que aumente a nossa esperança e a nossa confiança e perseverança nele até o fim. Esperar as coisas, as grandezas que vêm do Senhor para as nossas vidas, mesmo que nós não estamos vendo elas, mesmo que parece que as coisas não estão mudando, na verdade, estão mudando sim. Estão mudando sim, irmãos. Se nós olharmos para a nossa vida há um tempo atrás, e nós vemos a nossa vida agora, nós vemos o quanto Deus trabalhou em nossas vidas, o quanto nosso oleiro nos mudou, o quanto Ele nos purificou, o quanto ele fez grande obra na nossa vida e na nossa família também. Se nós estamos vivos, se nós estamos na presença do Senhor, nós temos mais é glorificar o nome santo e bendito eterno do Senhor e agradecer ao Senhor por ter passado, por tudo que nós passou. Eu sei que não é fácil nós passarmos pelo fogo, não é fácil nós passarmos pelas águas, pelos rios, por todo o sofrimento que nós já passamos, mas só que nós sempre temos que dar graças a Deus. Por quê? Porque nosso Deus, Ele passou conosco. Ele passou conosco e está passando conosco até agora. E com a nossa família também. Por isso, a nossa família tem que ver em nós o brilho, algo que eles esperam, sabe? Porque através de nossas vidas que nós temos que ser o exemplo para a nossa família. Nós temos que ser o exemplo de que nosso Deus, ele fez em nós, sabe, irmãos? Nós temos que mostrar isso para a nossa família. E através do quê? Da nossa fé. E da nossa perseverança. E da nossa confiança no Senhor. Nos dias bons e nos dias maus. Nós temos que esperar sempre no Senhor. Em todo o tempo. Mesmo que a nossa família ainda está com a fé limitada, sabe? Que ainda não tem aquela fé, sabe? Confiança no Senhor, assim, sabe? Aquela intimidade com o Senhor, né? Ainda, né? Que nós ainda estamos ainda aprendendo mais com o Senhor. Porque cada pessoa tem o seu tempo, né? Nem todo mundo, o tempo de cada pessoa, nosso Deus sabe. Né? Tem uns que já está mais fortalecido, tem uns que já está se fortalecendo menos, outros está fortalecendo mais ainda na fé. Então, a nossa fé é uma grande fortaleza que nos enriquece e nos dá certeza de coisas grandiosas e maravilhosas de nosso Deus está chegando até a nós. E a nossa família vai ver isso. E todos aqueles que ainda estão com muito pouca fé ainda, não tem fé, aquela assim, não tem assim, sabe, não acredita mais, às vezes perdeu
a ter aquela esperança, sabe? Por muitas coisas que aconteceu, né? Por muitas falsas profecias. E então eles vão ver o que nosso Deus vai fazer. E que tudo aquilo que nós temos falado para eles, né? Para eles confiar no Senhor, para eles não desanimar, para que eles venham continuar buscando a presença de Deus. Tudo aquilo que nosso Deus tem nos usado para falar com nossa família e com as pessoas que Ele tem colocado em nosso caminho, eles vão ver e vão ver, eles vão ver e vão contemplar, sabe? Tudo aquilo que nosso Deus falou, Ele está fazendo. Porque nós sabemos que Ele está fazendo, mas tem muitos que ainda não percebeu. Tem muitos que ainda estão com véu, né? Mas esse véu vai ser tirado. E nosso Deus vai ser glorificado, porque muitos que não estão vendo vão ver. Muitos que não estão vão ver. E muitos vão dizer, realmente Deus é contigo, Deus é conosco, Deus jamais nos deixou e nos abandonou. Amém. Deus abençoe a todos. Eu tive que passar essa mensagem, eu não sabia nem como ia ser essa mensagem. Eu só pedi que nosso Deus falasse na minha boca, né? Que o Espírito Santo falasse na minha boca, né? Que Ele me usasse. Amém. Deus abençoe a todos, no poderosíssimo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, amém, amém. Nosso muito obrigado ao nosso sacerdotisa Gislaine Patrícia.